A gente manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Legal, obrigada, gente. Bom, pessoal, eu vou compartilhar o material. Quem não estiver vendo, me fala no áudio, tá? Porque daí eu não vou estar enxergando vocês agora, porque não consigo fazer com que a tela apareça para mim. Tá todo mundo vendo aí a introdução? Sim. Legal. Então, como eu falei para vocês sobre a introdução sobre a lei hermética, né? Por que que uma lei? Quando a gente encarna, que a gente vem para o planeta, a gente vem para uma família. Nessa família é uma casa. Nessa casa a gente chega. Oi, pode falar. Tá tudo certo? Vocês estão me escutando? Tá todo mundo me escutando? Sim. Beleza. Tá dando para ver o áudio, o slide? Está. Beleza, então. Então, vou continuar, então, tá? Então, quando a gente chega numa casa e já existem essas pessoas. Embora a gente ache que o mundo dessa casa seja nosso, já existem regras, já existem as leis, né? E a gente vai crescendo, se submetendo às leis desta casa. A mesma coisa vai acontecer numa escola, numa cidade, né? No país e também no planeta. No planeta, nós submetemos a 7 leis. Uma delas, que a gente é submetido, que a gente vai estudar com mais calma, que vai falar de toda a nossa vida, vai ser a lei da sobrevivência, que é o que a gente faz, nutrir e reproduzir, mais nada. Ah, mas eu trabalho, mas por quê? Ah, para mim ter dinheiro, mas por quê? Mas para mim fazer uma faculdade, mas por quê? Ah, para mim dar uma boa vida para minha família, mas por quê? Porque tem meus filhos, porque você reproduziu, né? Então, tudo isso que a gente faz, a gente não sai daqui da terceira dimensão, dentro da lei da sobrevivência. Mas o que que o cérebro faz? O que que a gente é coagido pelo cérebro? Graças a Deus, né, nós temos o espiritismo, nós temos a ciência do espiritismo que nos traz a lucidez e nos mostra também outras faces que a gente pode estar olhando e entendendo. A partir do momento que a gente, dentro da terceira dimensão, a gente entende que estamos aqui para evoluir e que vamos para a quarta ou quinta dimensão do planeta, Cristo fala: tereis o presente que é a vossa casa, que é aqui, né, o planeta Terra. Se a gente continuar no planeta Terra para ajudar a evolução, vai ser muito bom para a gente, né? Que não seja o degredo. Mas o que que acontece? A gente também tem que saber evoluir junto com o planeta. E a nossa evolução se dá em duas formas. Uma, o autoconhecimento, e dois, o aprendizado. O autoconhecimento vai se dar através do aprendizado. A gente não consegue fazer o autoconhecimento sem ser em grupo e sem ser por aprendizado também. Dentro da lei hermética, Chico trouxe para nós, na obra dele, aliás, né, vamos falar de Chico na encarnação de Kardec, né? Kardec, quando ele codificou os livros, né, do Espiritismo, ele trouxe as leis herméticas. Cristo permitiu que Chico voltasse à Terra, né, depois da encarnação de Kardec, e continuasse a sua obra. Então, Chico vivencia a obra de Kardec e nos traz também, dentro da obra dele,
assim, pinceladas na obra, em todas as obras, né, as leis herméticas. Só que se a gente pegar um pouco da história, né, e perguntar assim, mas o que é essa lei hermética? São os princípios, né, que estruturam o universo todo, da galáxia, tudo, todos os planetas. Mas aí vocês perguntam, mas a gente precisa dessas leis? Sim, né? O ser humano ele não evolui sem ter as leis, né? E são as leis que caminham a gente dentro da evolução. E quem codificou essas leis, né? Então, o Trismegistus, né? Ele foi um egípcio que viveu 1500 anos antes de Cristo. Se a gente pegar a história de Chico Xavier, a gente vai ver que ele veio bem antes de Capela, aqui do planeta, bem antes de Cristo. E ele sempre trabalhou, sempre vivenciou escrevendo, estudando, e ele sempre foi intelectual. Então, se a gente pegar a reencarnação de Trimegisto, que foi antes de Cristo, e depois, na Grécia, o Platão, ele vem e funde o pensamento filosófico com as leis, a gente faz um link que Chico pode ser Trimegisto e também pode ter sido Platão. Né? Platão, a gente já tem informação que foi Chico. Então, por que eu estou falando isso? Porque dentro do Espiritismo, nós temos, né, a obra de Chico Xavier nos trazendo todas essas leis. André Luiz, ele fala da lei da ação e reação, ele fala nos livros através da lei da vibração, da causa e efeito. Isso tudo são dentro das leis herméticas, né, que o Espiritismo nos traz. A primeira lei é o princípio do mentalismo, né? Eu estou indo muito rápido, gente? Não, tá bom, Araceli. Tá bom? Ah, então tá. Se eu for muito rápido, por favor, me avisem, tá? Eu não estou vendo vocês e não estou vendo a tela, daí eu só vou pelos áudios mesmo. Vocês estão conseguindo ver? Está aparecendo aí uma cabeça? Não, tá a introdução. Ah, tá a introdução? É. Então, espera lá, gente. Só um minutinho. Só um minutinho, tá? Agora deu, né? Está Sim, aparecendo, tá aparecendo uma cabeça e está aparecendo, primeira lei, o princípio do mentalismo? sim. Então, o princípio do mentalismo é que o todo é mente, o universo é mental. Esse princípio expressa a verdade que tudo é mente. Então, se tudo é mente, nós estamos dentro, imersos na mente de Deus, né? Nós também estivemos também imersos na mente do Cristo, quando ele esteve aqui no planeta. E ainda estamos, né? Porque ele é nosso governador. Eu vou ler rapidinho para vocês três parágrafos aqui, para a gente poder entender um pouco o que essa lei tem a ver com o fluido cósmico universal. Qual é a forma de comunicação com a mente de Deus? Este princípio expressa a verdade de que tudo é mente, explica que o todo, que é a realidade substancial e que serve de base a todas as manifestações e aparências exteriores que conhecemos pelas expressões do universo material, fenômeno da vida, matéria e energia. Em suma, tudo que é aparente aos nossos sentidos materiais, espírito, que é em si mesmo uma mente viva, universal, infinita. Ou seja, nós espíritos somos partes de uma mente divina, de uma mente criadora.
né? No Espiritismo, na obra de Kardec, a gente vai encontrar no Livro dos Espíritos e também vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo o fluido cósmico universal. O que seria? É o veículo do pensamento, né? Então, vamos entender um pouquinho como que funciona o fluido cósmico universal, o fluido planetário e o fluido vital. Vocês percebem que o fluido cósmico, ele entra no planeta, ele fica mais, ele afina, ele fica mais leve, entrando no planeta para poder se transformar em fluido vital. Então, o fluido cósmico é um fluido só. Ele vai tendo as transformações conforme ele vai adentrando nas matérias. Aí, só para eu ilustrar o que eu estou falando da parte do livro dos médiuns, né? Então, aqui, Kardec, todo mundo está vendo essa página aqui do fluido dos médicos, do livro dos médiuns? Não está aparecendo nada agora. Não apareceu? Não. Ah, tá pequena, Araceli. Tá pequenininha. Ah, peraí. Essa tela apareceu, a tela Espiritismo, Fluido Cósmico Universal? Ai, não dá para ler direito, porque tá pequena. Ah, pera lá então, gente, desculpa. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu tentar de novo, tá? Melhorou? Aí. Deu? Então, pera lá. Ah, Sim, eu já achei o erro. Eu cliquei em ocultar aqui. Essa tela está aparecendo? Espiritismo, fluido cósmico. sim. Agora está certo? Tá. Ah, tá. É que eu cliquei numa coisa aqui para interromper. Vou colocar aqui no cantinho. Beleza. Gente, se não tiver aparecendo nada, vocês me avisam, que é tudo com slides, tá? Aparece aqui para vocês o livro dos médiuns? Sim. Sim? Então tá. Aqui fala, né, no livro dos médiuns, se o fluido universal é uma emanação divina. Ele fala que não é uma emanação. Mas ele pergunta, mas é uma criação da divindade? Ele, sim, tudo é criado, menos Deus. O fluido universal será ao mesmo tempo o elemento universal? Sim, porque ele se transforma, né? De fluido, ele vai se transformar até em princípio universal. Aí ele pergunta assim: ele tem alguma relação com o fluido elétrico, com os efeitos que conhecemos? Sim. Mesmo porque o fluido universal ele só é transmitido através da eletricidade, mas não é essa eletricidade de tomada, eletricidade de corpos, que nós vamos ver também. Então, o que ele fala? É o elemento primário que existe no universo, é neste fluido que as coisas se moldam. Eu fiz um resumo, tá, gente? E é universal, porque está presente em todo o universo. Na questão 27, haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. Então, o fluido, ele se molda no espírito e na matéria. E assim, Deus cria três coisas, né? Que seria a trindade universal. Então, opa, mas o elemento material é preciso juntar ao fluido universal que desempenha papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita.
O fluido, ele é mais ou menos isso daqui que vocês estão vendo, uma esfera da Terra com fluidos em volta? Sim. É esse aqui, que é mais ou menos uma representação do que seriam os fluidos vitais. Ele é amorfo, ele não tem forma, né? Os espíritos superiores comparam o fluido cósmico com um grande oceano, como se esse oceano fosse o fluido cósmico e nós os peixes. É a matéria elementar de tudo que é formado. As partículas são agregadas conforme os pensamentos. Essa parte é muito interessante, porque vamos entrar aqui mais um pouquinho aqui para entender. O que a gente pensa, né? Tá aparecendo uma moça com pensamentos? Sim. O que a gente pensa, a gente cria. Quando a gente cria, a gente molda no fluido o nosso pensamento. E a gente manda esse pensamento para o planeta. Do planeta, a gente manda para o cosmos. Como se fosse um sinal de Wi-Fi mesmo, né? Como eu falei na outra vez. Essa é a importância do fluido. O planeta Terra é formado do fluido cósmico universal, né? Então, quando ele chega no planeta Terra, ele é o fluido planetário. Quando ele chega em nós, ele se transforma em fluido vital. Ele é adaptado aos pensamentos dos espíritos que aqui existem. Então, quando a gente fala assim, nossa, mas tem tanta maldade no universo, mas se a gente parar para pensar que a gente faz parte, o micro faz parte do macro, nós, como seres, né, espirituais que vivemos aqui na Terra, dentro da nossa casa, o que acontece com a gente? A gente quebra o pau, né? A gente arrebenta o pau dentro de casa. Aqui é terra de ninguém, cada um fala o que pensa. Quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Eu estou ativando e moldando no fluido etérico da minha casa, que molda no fluido cósmico, né, do meu pensamento, do meu corpo, que também molda e vai se juntar com pessoas que têm a mesma vibração que eu, né, dentro do planeta, dentro da cidade, dentro do estado, dentro, né, ao redor, na vizinhança, ou mesmo dentro da internet, e eu vou fazer parte, e o meu pensamento se aglutina. Está vendo aqui as bolinhas? É mais ou menos isso que acontece. Então, o pensamento negativo, ele se aglutina com a gente, assim como os pensamentos positivos, né? Onde nós habitamos, forma um ambiente vibratório de fluidos, né? E é onde as partículas se agregam. Então, o meu mundo é a ressonância do quanto da alma alcança. Então, olha, vocês estão vendo uma imagem com 3 bolas da Terra? Sim. Vamos pensar que aqui, olha, é uma bola sou eu, a outra é o planeta e a outra é o cosmos. Nós somos assim, interligados. Então, o que seria esse fluido? Vou só mostrar aqui para vocês um exemplo. Esse fluido seria mais ou menos isso. É uma conexão que a gente faz com todos os seres. É mais ou menos aqui, ó, um prato de gelatina. O planeta Terra, a base da gelatina, está parecendo uma gelatina de morango aí? Sim. A planeta Terra seria essa base rosa, né? Nós, os morangos, e a gelatina é o que nos aglutina, né? Que nos une, que faz a conexão. Então, nós somos todos conectados. O nosso corpo físico também deriva do fluido cósmico, como eu já falei, né? Que é onde reside o princípio vital. Nós já passamos de princípio inteligente, já estagiamos no reino mineral, animal, vegetal. Agora nós estamos no animal, indo para o espiritual. Então, quando nós estávamos neste grupo, mineral, vegetal, animal, nós éramos princípios inteligentes. Aqui nós temos o princípio vital que nos
que nos rege, né? O fluido cósmico é o plasma divino, o hausto do Criador, né? Então, o pensamento, ele transita através do fluido cósmico. É a mesma coisa da rede Wi-Fi. Por isso que acontece de pensarmos em alguém, logo temos notícia de encontrar a pessoa. A mesma coisa acontece com pensamento ruim também, né? Então, os pensamentos, eles manipulam esse fluido, como eu mostrei para vocês, né? Então, cuidado com o que pensa e vibra, pois nele, ele com certeza chegará a quem é destinado. Então, o Chico, até coloquei aqui para não esquecer de dar o exemplo do Chico. O Chico dá um exemplo muito legal. Era para ele ter desencarnado, acho que em 1996. E ele desencarnou em 2002. Mas por quê? Não, com 96 anos. E ele desencarnou com 98. E por que ele não desencarnou com 96? Porque todo dia ele falava que ele acordava, ele via uma rede de pedidos a Deus para não deixar ele embora. E ele falava assim que o corpo dele já não estava aguentando mais, que ele não estava mais suportando o corpo, né? Que estava muito pesado. E ele falava assim, gente, como que eu vou deixar com todos esses pedidos? Então, ele pedia em pensamento para que as pessoas não precisassem orar tanto por ele. Então, ele recebia toda aquela carga de pensamentos positivos e vibrações positivas para ele. E aí ele falou assim, um dia as pessoas eles vão ficar tão felizes, tão felizes, tão felizes, que vão esquecer de orar por mim, eu pulo fora desse corpo. Foi o que aconteceu na Copa, quando ele morreu. Ele pediu para desencarnar quando o dia fosse muito feliz, que o Brasil estivesse vivendo um dia muito feliz. E se a gente pegar a história daquela Copa, era para o Brasil ter saído na primeira, e o Brasil ganhou a Copa. E o mundo esqueceu e ele desencarnou. Né? Então ele conta essa história, né? Ele não, né? Quem contou foi o Geraldo, né? O Geraldo Lemes. E ele fala, né? Ele fala assim, olha, Chico, ele fala que ele recebia uma rede de vibrações positivas. Então, se materializava para ele. Se materializava para Chico, nós não sentimos, né? Mas a gente sente, às vezes, um desconforto no corpo, ou a gente, quando tem um pensamento negativo, a gente também chega até a ficar doente, né? Como está aqui na última linha, né? Primeiramente, o fluido passa por nós. É eletricidade, ele vai correr pelo corpo, no pensamento, corre no corpo, vai gerar um mal-estar, doença, e até o modo que nós pensamos. Eles podem ser bons, nos trazem alegria, ou nos trazem doença, né? Alguém aí já passou por uma situação que deixou vocês assim, doente, né? Mas que você não saía daquele ciclo vicioso de pensamento, você não conseguia sair daquele ciclo vicioso, e você acaba até ficando doente, com dor de cabeça, dor no corpo, né? Tem gente que materializa essa doença no corpo através da asma, através de enxaqueca, através de vários problemas, né? Ou também a gente consegue até curar, né? Se curar e ter um bem-estar, né? Mesmo porque quando a gente ora, a gente manda também fluidos de energia de cura para a pessoa. Então, quando a gente está fazendo oração, quando a gente tem pensamentos bons, quando a gente vibra, quando a gente aplica um reiki, o que, que a gente faz? A gente manipula esses fluidos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Gente, vocês estão aí? Respondam. Sim. Espíritos! Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Por enquanto, não, Araceli. Então tá bom. Então, bora lá então. Então, aqui é um exemplo, né? Vocês estão vendo duas cabeças se olhando? Sim. Então, é um exemplo, né, de como funcionam os fluidos, como a gente capta. É aquela coisa, né?
Já aconteceu assim, de você ter uma ideia e você falar assim, gente, eu vou fazer tal coisa e pensar, chega até a comentar com alguém muito conhecido e tal, não põe em prática. Quando você vê aquela coisa já funciona, você não põe em prática, aí quando você vê daqui uns dias alguém vai e faz aquela ideia que você teve. Comigo já aconteceu isso várias vezes. Eu fico louca da vida. Eu falo, nossa, eu tive aquela ideia, pena que eu não consegui fazer e tal. Foi o pessoal lá e fez. Lá em Londrina tinha um lugar lá que nossa, eu paquerava aquela casa. Nossa, eu falava, gente, aqui eu vou montar uma loja assim, assim, assado. E ficava olhando, ficava mentalizando, materializando e tal. Não fiz. Então, uma pessoa fez igualzinho que eu pensei. Então, o que que acontece? A gente molda o fluido, né? Cria o fluido, joga para o universo devolve. Aqui a gelatina, já mostrei, né? Então, aquilo, né? Que toda matéria que a gente vê é um fluido cósmico modificado. Ah, um prédio é um fluido cósmico modificado. Alguém planejou, idealizou, manipulou e construiu. Quem sabia manipular esses fluidos era Jesus, que pensamento, e ao pensamento, acrescentando uma grande fé, produziu os milagres que nós conhecemos. Tem planetas, né, dentro da espiritualidade, que eles criam as naves, criam tudo lá através da manipulação de fluidos. Um dia a gente chega lá, a gente ainda está aprendendo o que é fluido, né? A gente ainda está caminhando. Tudo que existe é criado primeiro nos campos das ideias. E a partir daí, os fluidos são manipulados para que se tornem materializados. A humanidade está evoluindo e no futuro usaremos a manipulação mental. Então, chegaremos a um ponto que basta querer pensar e as coisas acontecerão. Já estamos quase começando, né? Experimentando, né? Tem hora que a gente pensa numa coisa, você pensa numa pessoa, pensa numa ideia, pensa em alguma coisa, aquilo acontece. Às vezes acontece da gente pensar numa pessoa, a pessoa ou aparece no Face, ou manda notícia, né? Aí você fala assim, nossa, acabei de pensar em você. Não acontece com vocês? Sim. Então, é a manipulação do fluido. Isso a gente já está conseguindo, né, fazer essa manipulação. Em alguns planetas, a gente vê algumas crianças que são autistas, que estão encarnando e que não falam, são autistas que o pessoal fala que é autista grave, né? Grave, não sei. Perdão, fugiu a palavra. E aí, o que acontece? A gente sabe que a maioria dos autistas que estão reencarnando são espíritos que estão vindo para ajudar a Terra, né? Às vezes, no planeta dele, ele não usava fala, ele usava pensamento. Ele manipulava o pensamento através do fluido. Chega aqui, ele não usava fala e aqui ele tem que usar fala. Então, ele não está adaptado à fala, né? Então, só um parênteses, né, para a gente entender também um pouco do mundo dos autistas, né? Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Isso, então, a gente já entendeu, né? Que tudo ao nosso redor é preenchido através do fluido, né? E esse fluido, ele é segurado também pela lei da gravidade, né? Pela gravidade da Terra. Porque se não tivesse a gravidade da Terra, não teria vida. Esse fluido é o éter ou a matéria cósmica primitiva, né? Geradora do mundo e dos seres. São inerentes às forças que presidiam a metamorfose da matéria e das leis imutáveis necessárias que regem o mundo. Né? Então, só complementando aquilo que a gente já falou, que está em Kardec e em Gênesis. Existe uma substância amorfa, no caso que não tem forma, né? Da qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche todos os interpassos do universo. É muito fantástico a gente pensar que a nossa comunicação, ela se dá através do fluido, né? Do fluido cósmico.
E é muito legal também a gente entender como isso se dá. O universo é a expressão do pensamento de Deus. Então, nós estamos por aqui, assim, né? Aqui a gente, ó. Tem tudo isso aqui na fileira do universo, né? E a gente é a expressão do pensamento de Deus. Bom, gente, eu quero saber agora de vocês, o que vocês acharam, Sim. se vocês entenderam, se foi claro, se ficou claro para vocês, né? Se dá para a gente caminhar depois mais um pouco, né? Para as outras coisas. Rose, pode falar. Rose, você consegue digitar? Gente, ficou boa a apresentação para vocês? Vocês estão me escutando? Ah, não tem problema, Rose, fica tranquila. Tá ótimo. Depois qualquer coisa você escuta de novo a aula. Gente, vocês conseguiram entender todo o que foi falado? Como que foi? Sim, bem interessante, viu? Gostei muito. Então, agora a gente começa a caminhar, porque aí a gente vai entender como que funcionam os chakras, como que funciona o reiki, como que funciona tudo. Na realidade, a gente vai começar a entender como que funciona a nossa vida, né? Então, o próximo vai ser o princípio da correspondência, né? Mas a gente ainda continua um pouco, ainda um pouquinho, para a gente poder entrar no perispírito. E o perispírito, ele é a nossa moldagem, né? Então, através dele, que a gente também recebe o fluido cósmico, né? Então, vai ser bem interessante a gente também estudar o perispírito. Os espíritos, quando eles vêm dar aula para a gente, quando eles vêm trazer informações, eles falam para a gente. Gente, estudem o perispírito. Ele está ali a chave de toda a vida de vocês, né? Bom, alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguma colocação? Alguma coisa ou que não entendeu? Povo quietinho, gente do céu. Alguém tem mais alguma coisa para estar falando? Eu vou colocar esses slides melhores junto com a gravação, tá, gente? Então, eu deixo no grupo a gravação e os slides para vocês verem melhor. Ah, se o fluido cósmico é luz, ele não tem forma. E depende de como que a gente pensa em luz, né? Ô, Thaís, sem problema. Você estando participando, não tem problema, não. Pode ficar tranquilo. Vocês estão me escutando agora, gente?
Tá. Vou responder a pergunta aqui, ó. O fluido cósmico é luz, ou não tem como ver? A gente sente o fluido. Então, nessa dimensão, a gente ainda não consegue, né, manipular o fluido cósmico. Não consegue ver, né, e não consegue entender como que é. A partir do momento que você consegue, que você entra em contato com você mesmo, dentro do autoconhecimento, entendendo como que você age, e o seu pensamento, você consegue começar a entender as reações que seu corpo recebe, né? Mas nós ainda não temos acesso ao fluido cósmico. Porque já pensou? Se a maioria das pessoas, quem tinha acesso ao fluido cósmico e sabia manipular era o pessoal de Atlanta. Então, e eles, que são os magos, né? E agiram mal com os fluidos, né? Então, o que foi tirado? Foi tirado de nós o entendimento de como isso funciona. Nós já trabalhamos com isso em outros planetas, ou mesmo vindo de Atlanta, né? Mas o que acontece? Devido ao mau uso do fluido para poder manipular as pessoas, foi nos tirado, né, essa lembrança. Então, por enquanto, a gente consegue sentir, né? Mais para frente, a gente vai entender a diferença entre energia e vibração. Quando a pessoa fala, você tem uma energia boa. Não. Energia é uma coisa, vibração é outra. E a vibração, o fluido cósmico, ele está dentro da vibração, né? Dos nossos corpos. Então, o fluido cósmico, a gente pode entender no sangue, dentro de nós temos um fluido, que é o sangue, né? Que são as linfas, né? O sistema linfático também. Oi, Rô, pode falar, meu bem. Vocês querem escrever ou querem falar? Oi, pode falar, Rita. Rose, você quer escrever? Se vocês quiserem escrever, se vocês não estiverem escutando, quiserem escrever, pode escrever. Eu vejo aqui no chat. Ah, está escutando. Uhum. Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Rita, você não está escutando ainda? Ah, obrigada, Rô. Rosi é de Votuporanga, gente. Ela não estava na outra aula. Bom, gente. Ah, seu microfone está desligado. Deixa eu ver aqui, pera lá. Está me ouvindo agora, Rita? Hein, Rita? Não. Peraí, Rita, vamos tentar resolver teu problema. Ô, Rita, mas você não está me ouvindo?
Todo mundo está me ouvindo. Você não está conseguindo me ouvir? Quando uma pessoa fala que consegue enxergar uma aura. Tá me ouvindo, Rita? A pessoa, aqui tem uma pergunta. Uma pessoa fala que consegue enxergar uma aura, é energia? Não, é vibração. E a aura a gente vai estudar como um dos corpos nosso. Numa das aulas a gente já vai começar a estudar. São 7 corpos que a gente, até onde a gente consegue entender, são mais corpos. E a aura, ela faz parte de um dos nossos corpos, um corpo nosso, né? Então, o que ela está enxergando é a nossa vibração, né? A vibração dos chakras. Ouviram a resposta sobre aura, gente? Todo mundo escutou? Faz um sinalzinho para mim. Ah, Rita, tá conseguindo escutar, né, Rita? Ah, legal. A gente vai aprendendo, vamos caminhar junto, né, para a gente conseguir aprender a trabalhar, porque eu sempre trabalhei, eu sempre fui ouvinte, nunca fui a facilitadora. Eu estou aprendendo agora com vocês, né? Então, nos próximos, a gente vai entrar mais, aprofundar mais um pouco em fluido, mais um pouco em corpos, e mais um para poder adentrar em chakras, tá? E também conseguir trabalhar outros processos, outras coisas também, né? Para a gente também poder entender como funciona a cura através dos cristais, né? Então, a gente entendendo tudo isso, a gente vai entender como funciona o trabalho de cura, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Ah, então tá. Gente, eu agradeço muito a participação de todos. Eu gravei, né? Está sendo chamada, está sendo gravada. E aí eu posto para vocês, para a gente poder estar conversando melhor, tá? Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa, pode postar lá no grupo também, para a gente também ir tirando as dúvidas, tá bom? Agradeço demais todos vocês e vamos junto, vamos caminhar junto dentro desse estudo. Todo mundo me escutou? Entendendo um pouco o fluido universal, a gente entende um pouco a mente de Deus. Isso é muito bom. Boa noite a todos, gente. Um abraço, obrigada. Até quarta-feira que vem.